Olá, meu nome é Regiane Gauer e você é muito bem-vindo ao nosso canal Portais Dimensionais. As águas da criação, elas manifestam tudo o que foi pensado e sentido por alguma consciência, por alguma inteligência. No ser humano, nós possuímos uma mente, nós não somos a mente. Porém, a mente está para nós. Tudo que você olha, sua mente registra num nível inconsciente, no seu subconsciente. Veja só, se o nosso pensamento acontece em muitos e muitos níveis, nós não percebemos esses níveis todos. E se não percebemos os níveis todos, nós temos um problema, porque coisas vão se refletir, quer seja o sofrimento dos outros, quer seja a raiva, quer seja o medo, o desejo de morrer, ou o desejo de que alguém morra porque você está com raiva, ou de que sofra. Nós, o ser humano, ele possui um universo à sua disposição. Ele nem sabe disso. É como se ele tivesse a lâmpada de Aladim à sua disposição, com o gênio, e ele fosse pedindo coisas sem ter noção do que isso vai significar. Pare para pensar. Você já imaginou se você tivesse na sua mão um aparelho capaz de manifestar qualquer realidade, qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer pensamento? Você já imaginou como seria um desastre se isso fosse usado por alguém que não tem a menor ideia desse poder? Eu sempre digo que o ser humano é como se fosse uma imensa nave espacial. Ela tem um potencial infinito. Porém, aquele que dirige não sabe, não tem o manual de instruções, não sabe como usar esse aparelho. Se você não sabe como usar esse aparelho, provavelmente você vai estar fadado ao fracasso. Veja, não existe como você entrar numa nave, num jato comercial, sem ter a menor ideia de como usar isso e você fazer uma decolagem, um voo tranquilo e um retorno de sucesso. Não há como fazer isso. Nós, seres humanos, em algum momento, perdemos o significado do que somos. Nesses últimos 2000 anos, esse significado se perdeu, ou mais tempo ainda. O fato é que o homem não tem a menor ideia de quem ele é, do que ele é capaz de fazer. Essa mente é capaz de criar qualquer coisa. E nós temos um desenvolvimento na nossa formação desde a vida intrauterina que vem recebendo informações, mensagens, fazendo entendimentos num nível subconsciente ou inconsciente, num nível celular, que nós não temos a menor ideia. Então, sabemos hoje que a nossa biologia, ela é totalmente determinada por essas informações que se recebe o tempo inteiro. Então, se a mãe está magoada com o pai, se há uma briga violenta dentro de casa, se ela sente que aquele bebê vai ser um peso, uma sobrecarga, ela está, essa mãe, ou esse meio, ou esse campo no qual estamos inseridos, injetando informação. E essa informação será altamente limitante na nossa vida. Ela vai estabelecer os parâmetros do sucesso ou do fracasso. Se vamos ter saúde, qual doença vamos manifestar, porque o terreno biológico ele é propício praticamente a qualquer coisa. E há pessoas que têm em seus antepassados doenças que jamais manifestam. Por quê? Porque o terreno delas está protegido, elas, por alguma razão, conseguiram informação de saúde, de bem-estar, de alegria. Então, nossa mente é um oceano. Não é à toa que estamos no planeta das águas. E as águas personificam os sentimentos e as emoções. Tudo o que sentimos, tudo o que pensamos,
está gerando uma reverberação em cima dessa mente. E quando gera essa reverberação, ela materializa uma onda, ela materializa uma realidade, que, para nossa sorte, não é instantânea, porque se fosse, estaríamos completamente destruídos. Já estamos, né? Do modo como as coisas acontecem, o ser humano já está bem complicado na sua situação. Criamos o que não queremos, atraímos o que não desejamos, sofremos sem nem saber por quê, e todas essas informações foram absorvidas osmoticamente pela mente. E a mente gera todas as realidades. Tudo o que você experimentar foi única e exclusivamente você quem criou. Porque se ela é um reflexo de alguma coisa, de nada me adianta bater no meu vizinho porque discordo do ponto de vista dele. Nada me adianta xingar ou ofender uma pessoa se determinada coisa me aconteceu. Tudo que nos acontece, acontece porque é um reflexo de uma realidade que está dentro de nós. E se essa realidade está dentro de nós, não podemos bancar um Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento. Nós temos sim é que olhar o que é que determina isso. Muitas vozes acontecem dentro da nossa mente. Frases, palavras, sensações, elas estão o tempo todo acontecendo. Nós não temos um pensamento, nós temos centenas de pensamentos. E a mente, ela é capaz de criar simultaneamente centenas de coisas. Mas o homem não sabe disso. Ele não sabe gerar todos esses comandos para a mente. E como ele não sabe gerar todos esses comandos, a mente inconsciente fica manifestando coisas que ela absorveu de até que você nem olhou, de que você não viu. Então, ela pega coisas que estão no campo de toda a humanidade, de todos os pensamentos e de todos os sentimentos de todos os seres. Então, ela pode manifestar qualquer coisa a qualquer momento. Ter poder significa ter o conhecimento e a responsabilidade de como lidar com isso. E a mente é um poder gigantesco nas mãos humanas. Pena que não sabemos que temos que trabalhar isso, que temos que aprender a lidar, que temos que olhar o manual de instruções desse aparelho incrível que está aqui para nos servir. O que você acha que precisaria para conhecer um pouco da mente? Porque a gente precisa começar de algum ponto, não é? E esse primeiro lugar é observar seu pensamento. O pensamento que você consegue ver, porque aqueles que você não vê, não há como observar, não agora. Por isso que a consciência é um valor extraordinário. A consciência amplia luz no meio das trevas do inconsciente e nos dá entendimento e reconhecimento daquilo que precisa ser corrigido. Então, talvez o primeiro passo fosse ampliar a consciência, ampliar o nosso entendimento, a nossa capacidade de ver o que está errado. O primeiro passo, normalmente, e que nem todo mundo gosta ou concorda, é olhar para os pensamentos. Essas coisas que você não sabe que está pensando, ou que pensa e não concorda com o que pensou, e aí começam julgamentos dentro da nossa mente, uma parte dizendo, você não é boa, porque você não é um bom cristão, porque você não é um ser espiritualizado, porque você é um ser inferior, e a outra parte vai se sentindo diminuída, se sentindo culpada, e aí passa a gerar um sentimento de dor. E assim, dentro da nossa mente, que é aquela potência que está à disposição de todos nós para realizar tudo o que desejamos, ela se torna um algoz, ela nos faz sofrer, ela gera sofrimento, ela gera miséria. Então, uma mente que não é disciplinada, uma mente que você não sabe o que está acontecendo dentro dela, é como aquele jato comercial que você entrou ali sem ter a menor ideia do que significa aquele painel incrível, com todas aquelas luzinhas, com todos aqueles instrumentos. O homem, de uma capacidade mínima de todo o potencial, mas não é porque ele tem essa capacidade mínima de uso do seu potencial
conscientemente falando, significa que ele não use tudo isso, né? Significa que a mente inconsciente dele, com todos aqueles reflexos, com todas aquelas informações, com todas aquelas imagens que ele absorveu, não significa que a mente não está fazendo isso acontecer. E aí nós não temos ideia do porquê temos uma doença, do porquê a vida é tão complicada, do porquê nossa família está em crise, em guerra, né? Nós criamos isso. Não é a família, é você. E a pior parte, quando alguém afirma uma coisa dessas, é que não dá para engolir. A gente acredita que isso não é verdade. Até porque faz parte da nossa natureza culpar alguém, né? A gente culpa Deus, a gente culpa os outros, mas aquilo que nós criamos e geramos a onda de criativa para manifestar essa realidade, nós não culpamos, nós nos perdoamos, nós sofremos, pedimos a cura disso, pedimos que esses problemas se dissipem, mas não temos a menor ideia de que nós mesmos os geramos. Então, seria muito mais lógico e faria muito mais sentido se você caçasse a informação dentro de você que gerou a realidade que você não gosta. Você não precisa viver essa realidade. Então, quando você vê disparada uma série de experiências que você não gosta, você olha para dentro e vê onde isso foi disparado. E como você vai corrigir, você tem que neutralizar. Eu chamo esses disparos como se fossem vírus de um computador, como se fossem vírus na intenção de prejudicar a nossa vida e a nossa saúde. Mas eles estão ali porque nós demos a informação para que ele proceda deste jeito, daquele jeito, da forma que ele procedeu. Fui eu, foi você, fomos nós que produzimos. Então, a pobreza, a dor, a doença, a miséria, os conflitos, os desentendimentos, tudo, absolutamente tudo que nos acontece foi gerado por uma onda criativa dentro de nós. Não foi alguém, todo mundo que vive no nosso exterior é um reflexo da energia, da mensagem que está projetada dentro de nós. Tudo é reflexo e não se combate reflexo, senão nós vamos sair caçando moinhos de ventos. Não somos o Dom Quixote, nós somos o ser capaz de olhar para nós e observar lá dentro da mente inconsciente ou subconsciente onde é que está o programa, o que é que está determinando que isso nos aconteça. Muita gente boa sofre porque está com essas informações fluindo, gerando ondas criativas de dentro dele. Por quê? Porque a mente, como um espelho capaz de refletir alguma coisa, está refletindo informações que nós mesmos colocamos lá dentro. E quando eu digo que colocamos, você não está fazendo isso porque você se odeia, você está fazendo isso porque você não sabe. E você não está fazendo isso conscientemente, você está fazendo isso inconscientemente. Então, vivemos num planeta onde predomina a água, aonde predomina a emoção, o sentimento. E por mais que utilizemos a nossa razão, os sentimentos, as emoções, elas acontecem sem que possamos controlar. Como, por exemplo, um susto. Quando você levou um susto, esse susto fez com que toda a sua bioquímica se alterasse. E se alterou independente da sua consciência ou de você querer ou não querer. Você gostaria de ter tido um comportamento diferente, mas você foi surpreendido e o seu campo emocional teve uma reação instintiva diante daquilo que você viu, daquele reflexo que você viu. Quando se fala na mente, as pessoas não dão muita importância. As pessoas não imaginam o que a mente representa. E quando começamos um trabalho de crescimento pessoal, é essencial observar quais são os pontos
frágeis dentro de nós, como fortalecer, como iluminar essa mente, como produzir uma consciência bem clara que nos possibilita sabedoria, o que fazer a cada momento, como se você pilotasse mesmo um jato. Você sabe que se tem uma nuvem muito perigosa à sua frente, você pode desviar, uma tempestade, você pode desviar, você pode usar esse veículo como você quiser, mas para que você faça isso, tem que conhecer a mente, tem que conhecer o que você é, quem você é, e o que está à sua disposição, o que pode lhe servir, e se pode lhe servir corretamente, porque se lhe servir errado, você tem na sua mente um inimigo, e esse inimigo vai literalmente ferrar com a nossa vida, vai atrair o que não queremos, vai nos fazer sofrer. Então, o primeiro passo é começar a perceber o que se é, o que eu sou, quem eu sou. Aí você vai perceber que você é um conjunto de pensamentos, um conjunto de sentimentos, pelo menos você vai achar que é isso que você é. Aí você vai começar a olhar para isso. E com a amplitude da consciência, você vai perceber que tudo isso está em você. Porém, isso não é você. Se pensamentos maldosos passam pela sua mente num fluxo, você observa e você corrige, porque se você transformar esse sentimento em luz, quando ele passar por você e for para os outros, ele vai levar nova informação. Por isso que as transmutações de pensamentos e de sentimentos são essenciais, até não só para você ampliar a consciência, mas até para que você possa contribuir para que o mundo seja melhor, para que as pessoas vivam felizes. E existem centenas de tecnologias. Grandes seres passaram aqui pelo nosso mundo, dentro do que a nossa consciência era capaz de entender, para nos deixar uma mensagem, uma ferramenta, uma forma de modificar aquilo que nos causa dor e sofrimento. E você tem que saber que qualquer coisa que você vai executar no mundo externo, vai cozinhar, vai arrumar um carro, vai construir uma casa, você precisa de ferramentas. Porque você até pode tentar fazer alguma coisa sem o uso das ferramentas, mas o nível de dificuldade é inimaginável. Então, precisamos entender que não estamos totalmente sós e desamparados. Temos muitas informações que podem ser extremamente úteis no comando dessa nave chamada homem. Né? Para isso, precisamos começar a observar, por exemplo, começar pelos pensamentos é uma coisa muito desafiadora. Olhar o pensamento gera um cansaço muito grande. Né? A nossa energia parece que vai toda embora. Você está olhando os seus pensamentos e às vezes são tantos que parece que você está dentro de uma arena onde todos gritam, todos fazem um monte de barulho e você não consegue centrar o seu ponto. As meditações de mente silenciosa geralmente são as que mais nos mostram como é que isso acontece. Então, seria importante saber que podemos silenciar pensamentos, como alguém que caça borboletas. Uma frequência de som pode ser muito útil. Nós podemos usar mantras, claro que existem milhares de mantras, que são ferramentas para nosso uso. Então, temos que perceber qual é a ferramenta mais adequada para cada situação, assim como quando você está construindo uma casa, você vai usar a ferramenta certa, você vai usar aquilo que é correto para aquela condição lá que você vai trabalhar, para aquela situação que você vai resolver, né? Você vai precisar conhecer as ferramentas, né? Respiração é essencial no processo do crescimento interior, por isso que o yoga trabalha tanto a respiração, mas não é só yoga, não. As técnicas de como lidar com a respiração são inúmeras. Colocar novos pensamentos, direcionar novos pensamentos para aquilo que você quer. Por exemplo, eu tenho pensamentos de culpa, então você corrige, coloca sentimentos de bem-estar, de alegria, de aceitação, de entendimento. Você observa que a culpa é uma luta de energias que tem dentro de você. E a finalidade
que uma delas vença, e o que acontece é que você, como consciência, tem que neutralizar essa disputa e transmutar as duas numa consciência maior. Quanto mais você amplia a sua consciência, maior fica o seu entendimento, mais facilmente você manifesta amor e maior é o seu poder. Por quê? Porque se você sabe lidar com essas forças, você cria qualquer coisa, você constrói qualquer realidade. Eu coloquei aqui num dos vídeos algumas ferramentas interessantes para o crescimento pessoal e coloquei a canção de lótus. Talvez você diga, mas o que é a canção de lótus? A canção de lótus é uma técnica que trabalha o equilíbrio dos chakras, que são rodas, que são vórtices de energia que temos em nosso conjunto multiverso. Não sabemos como usar isso. Então, esses chakras, esses vórtices, eles além de trabalhar toda a parte da vida, da saúde, eles também manifestam a nossa dor, o nosso sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que leva um impacto emocional, ela tem um chakra, ou uma roda, ou um vórtice de energia, que é como um filtro que transmuta todas as energias recebidas do universo, adequando para o nosso corpo, e depois ela expele isso como a vida, como a saúde, como o bem-estar. E se você leva um baque emocional, esse chakra que tem uma tela atômica, ele pode ser enrijecido, fragilizado, quebrar, né? Porque se essa tela atômica que ele tem, que é composta por milhares de filamentos de luz que deveriam estar passando a vida, ela leva um baque, passa a produzir toxina, é uma energia escura. E aí toda a assimilação que você teria, quer seja no corpo, quer seja nos seus pensamentos e sentimentos, tudo que você deveria crescer em termos de consciência fica prejudicado. Você já não consegue mais lidar com isso. Então, pessoas que são paranormais, por exemplo, elas têm essas habilidades extrasensoriais que manifestam através do seu sistema nervoso, toda a sua sensibilidade fica atada ali, conforme as experiências que ela vem a ter com outros planos do universo. E isso tende a desequilibrar o fluxo da vida através desses chakras. Por isso que essa ferramenta, a canção de lótus, ela é perfeita, porque ela pode equilibrar essas energias que se manifestam quando estamos tendo alguma experiência extrasensorial. Ela altera o sistema nervoso, porque não fomos preparados para isso. Então, a canção de lótus, ela entra muito bem para qualquer pessoa que esteja num crescimento e ela percebe que está crescendo, mas cada crescimento importa num pequeno desequilíbrio, que é como andar, né? Você desequilibra o corpo quando você vai dar o seu passo. E depois você reequilibra e você segue assim no seu crescimento. E a canção de lótus é uma ferramenta fantástica para isso. Mas nós temos também o som da letra Z, que é incrível para silenciar pensamentos. Ela caça pensamentos como ninguém. E depois que você silenciou a mente, você abre espaço para que informações diferentes venham de um profundo da sua alma, venham lhe trazer novos entendimentos, novas compreensões desta realidade. E aí você começa a perceber que você pode expressar felicidade, você pode expressar uma vida saudável, rica, amorosa, gentil. Por quê? Muita gente sai atrás de dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Muita gente tem dinheiro, sai atrás de saúde, porque não tem a saúde. Então, a pessoa às vezes tem o dinheiro e a saúde, mas não tem uma família harmoniosa. O ser humano, ele precisa se estabilizar em todos os seus planos de vida e sempre tendo a consciência. Não é de fora que vêm os problemas. Os problemas são criados dentro de nós. Então, eu recomendo que você pare e pense o que é que você pode fazer para corrigir o que está errado. Senão, vamos passar pela vida com muito medo. Medo de uma guerra, medo de não conseguir as coisas que queremos ou precisamos, medo de estarmos sem dinheiro, sem poder pagar as contas, sem poder pagar o aluguel, ou seja lá o que for. Foi um prazer muito grande conversar com você. Desejo sucesso, felicidade e uma consciência plenamente iluminada. Que você seja muito, muito feliz, porque você merece.